Olá, eu sou a Amanda. Eu sou Antônio Guilherme. E eu sou a Marina. Nós somos da turma EMA 22 e hoje produziremos um pão e explicaremos o processo de fermentação alcoólica presente na produção. Então, a fermentação ocorre no citosol e na glicólise. O primeiro é o local onde as reações químicas dos micro-organismos acontecem e o segundo é a etapa em que a glicose é quebrada e transformada em duas moléculas de piruvato. Após isso, o piruvato ganha elétrons do tipo H+, que são originados no NADH, e os transforma em três possibilidades: ácido láctico na fermentação láctica, álcool na fermentação alcoólica ou CO2 no caso da fermentação acética. Esses produtos são liberados pela célula. E hoje faremos um pão de fermentação alcoólica, ou seja, com a utilização de leveduras. As leveduras se alimentam de açúcar no processo de fermentação. Isso se faz necessário para a sobrevivência e reprodução desses micro-organismos, responsável pelo crescimento da massa. Durante esse processo, ocorre a liberação de gás carbônico e álcool. Durante esse procedimento, o gás carbônico faz com que a massa cresça e auxilia na formação de alvéolos no interior do pão. Os demais compostos orgânicos são os responsáveis pelo aroma e sabor, enquanto o álcool será eliminado enquanto a massa estiver assando. Então, hoje nós produziremos um pão italiano. E agora eu vou apresentar para vocês os ingredientes e os recipientes que vamos utilizar. Temos aqui 500 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico, sal, água morna 400 ml, peneira que vamos utilizar para peneirar a farinha e o recipiente que vamos utilizar para misturar os ingredientes. Bom, primeiro a gente vai misturar o fermento biológico com a água morna. E depois de misturar, a gente vai deixar descansar por 5 minutos. Já peneiramos a farinha. Agora vamos misturar o fermento descansado com a água. Agora vamos adicionar o sal. Misturar com as mãos e deixar descansar por 30 minutos. Aí nós moldamos a massa dessa forma e vamos colocar um pano em cima para ela ficar descansando. A massa já descansou por 30 minutos. Agora, com as mãos umedecidas, eu vou dobrar a massa. E nós vamos deixar descansando por mais 10 minutos. Nós vamos repetir esse processo de dobrar e deixar descansando por 4 vezes. Então, após todo esse processo de esticar a massa e deixar ela descansar por 10 minutos, que nós repetimos algumas vezes, o resultado que atingimos foi esse aqui. Após adicionarmos os ingredientes e misturarmos a massa, nós permitimos a ativação do fermento e que as cadeias de glúten fossem alinhadas, esticadas e desenvolvidas. Isso tornou a massa mais elástica e fez com que fosse possível capturar o gás carbônico que foi liberado no processo de fermentação. Com isso, foram criadas pequenas bolsas de ar dentro da massa, o que fez com que o miolo ficasse airado e crescesse. Bom, é nesse período de descanso em que a massa ela vai crescer de tamanho e que o glúten vai absorver o fermento e vai fazer com que a massa fique gasificada. É também nesse tempo ideal que ela vai dobrar o volume. Nós vamos colocar a massa em uma bancada enfarinhada e nós vamos modelar ela. Depois de moldar, nós vamos deixar a massa descansar por mais 30 minutos. Colocamos o nosso pão em uma assadeira enfarinhada e fizemos um corte. Em metade do tempo, ele será assado com papel alumínio e na outra metade não. Nós cobrimos o pão com papel alumínio e agora iremos assar por aproximadamente 50 minutos. Estamos aqui com o nosso resultado e esse é o nosso pão.